Pode não. Bom, boa noite. Vou aqui explicar mais ou menos como a gente vai fazer. Eu vou falar aqui rapidamente. Depois eu entrego a camisa para um, para outro, para vocês baterem as fotos. Depois eu abro o microfone aqui para o Ramon falar alguma coisa, o Bruno fala, e depois vocês perguntam. Aí no final, quando terminar, se quiserem fazer alguma pergunta para mim, a gente libera os atletas e vocês perguntam. Bom, é um prazer grande estar aqui para apresentar dois grandes atletas, grandes reforços para o Vasco. Acho que eles vão colaborar muito com a nossa caminhada aí esse ano. O caso do Bruno, é bom que se explique que o atleta, como foi uma coisa demorada e que envolveu um certo tempo, é bom que fique bem claro que o Bruno, desde o primeiro momento, estava decidido para vir ao Vasco, para vir para o Vasco, sempre demonstrou isso. Então, da parte do atleta, não teve nenhuma rateadazinha. Ele, desde o princípio, está firme, decidido que era para o Vasco que ele queria vir, para o Vasco que ele ia jogar, mas não foi por culpa dele. Infelizmente, questões burocráticas impediram na primeira janela de transferência. A gente teve que esperar a segunda janela, e mesmo na segunda janela teve um problema que a transferência dele tinha que vir, retornar para Angola e retornar para cá, ainda demorou uns dias, mas é bom ficar claro para não parecer que houve qualquer tipo de problema em relação ao atleta. Em relação ao Ramon, um atleta que teve bom desempenho no Vasco, quando aqui esteve, foi campeão aqui, sabe o que representa jogar no Vasco, e no nosso entendimento da comissão técnica, era a melhor opção para reforçar a nossa lateral. As outras questões que muito se fala, o jogador, quando é jovem, às vezes se precipita, mas junto a nós ele já deu demonstração de que está aqui para se entregar e para dar a nós e ao torcedor o que nós precisamos dele, que é dentro do campo. Então, vou passar aqui o microfone para o... Então, primeiro eu vou entregar as camisas aqui para vocês poderem fazer as fotos. Eu entrego primeiro para um, vocês fotografam, depois você bate foto dos dois. Deixa eu ver qual é. Porque tem que ter, ó. A do Bruno tem que ser maior. Olha, vamos botar as fotos assim, ó. Aqui no fundo. Aqui por cima, pode botar por cima. Agora vamos para o Ramon. Oi? Tá bom? Deixa eles tirarem dele sozinho, né? A gente tira. Fazer vocês dois juntos, pode ser? Pode, claro. Bate comigo, depois bate com os atletas sozinhos. Oi? Agora isso fosse bom. Dois aqui,
Não, pronto, o Ramon primeiro fala. Pode falar. Boa noite a todos. Realmente é um prazer enorme estar de volta, rever vocês, alguns antigos conhecidos, de vista. E dizer que, primeiramente, pedir desculpa pelo que eu falei. Eu já tinha feito um vídeo antes. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente, às vezes, não sabe lidar com algumas pressões ou com algumas coisas que são ditas e você não tem direito à defesa. E quando você fala, você acaba falando sem pensar. Fui ingrato, errei, mas quem nunca falou uma coisa sem pensar para a mãe, para o pai, para a esposa, para os filhos, e depois se arrependeu? A pergunta a todos vocês aqui, se algum de vocês nunca cometeu um erro, que joga o que tiver na mão de vocês em mim agora. Acho que todo mundo já errou na vida. O Vasco é minha casa, o Vasco me fez ser o que eu sou, me fez crescer, me deu visibilidade, e eu errei. É um tropeço, isso não apaga a minha história, eu tenho 98 jogos dentro do clube, tenho um título da Série B, tenho um título que está ali, que é um dos mais importantes do clube, que foi a Copa do Brasil de 2011. Se não fosse importante, eu não estaria ali. Então, eu tenho uma história aqui dentro. Eu sei o que é vestir essa camisa, eu sei o que é jogar pelo Vasco, sei a responsabilidade que tem. Então, eu amadureci. Sei que posso falar aqui bonitinho, posso falar o que for, e se eu não render dentro de campo, a torcida vai cobrar no mesmo. Acho que palavras, elas são só ditas. Eu acho que a atitude é a mais importante. E a minha atitude hoje é vestir essa camisa. Nós estamos em sexto na competição e temos tudo para fazer um excelente brasileiro. O grupo está se reforçando, o treinador está fazendo um trabalho muito bem feito, e é para isso que eu vim para cá. Então, eu peço, por gentileza, o passado passou, não vou responder perguntas, eu só estou falando isso agora porque eu devo uma satisfação à torcida vascaína, o carinho que eles têm por mim, eu tenho por eles, e eu estou muito feliz de estar aqui. Perguntas sobre o passado, novamente, eu não vou responder, e encerrou. Agora é presente e futuro. Obrigado. Passa. Bem-vindo, Ramon. Bem-vindo, Obrigado. Bruno. Então, Ramon, eu estava aqui na sua primeira apresentação. Era um menino de 20 anos, estava chegando ao Vasco, né? Hoje esse menino cresceu, amadureceu, foi para a Turquia, passou um tempo lá, passou por vários clubes do Brasil. E qual é o seu sentimento? O que mudou daquele menino para hoje? E a outra pergunta é a possibilidade de você jogar contra o Flamengo. Você está pronto se o técnico precisar de você? Primeiro, a tatuagem mudou um pouquinho, né? O braço, os dois são fechados. Amadureci, cresci. Principalmente culturalmente eu cresci muito. Foram 4 anos na Turquia, um país diferente, da nossa cultura totalmente diferente. E foi muito importante para mim, como homem, como jogador. Eu cresci muito. Falando da parte dentro de campo, aprendi muito taticamente. Uma coisa que eu era muito ofensivo, eu queria sair de qualquer maneira para frente, que é normal. Primeiro porque eu tinha 21, 22, 23 anos. E segundo porque eu sou um lateral ofensivo. Então, aprendi a me controlar, a sair bem mais, a fechar, fazer mais a minha, para depois ajudar no ataque. E 29 anos, né, a gente aprende pouco, né, a gente toma algumas porradas da vida, a gente aprende bastante, a gente fica cascudo, as costas ficam um pouquinho largas, a gente vai aprendendo, a gente reconhece que, às vezes, precisa ter um pouco mais de paciência, escutar mais um pouco, engolir mais sapo, porque no futuro a gente colhe com esses aprendizados que a gente tem. Então, muito feliz de voltar, maduro, preparado, e só quero ajudar. Em relação ao próximo jogo, eu estou pronto. Hoje eu até ouvi algumas coisas dizendo que eu estaria fora de forma, que eu estou um mês de férias. Realmente, meu último jogo foi dia 27. Estou um mês de férias, mas não parei de treinar um dia, sempre treinando. É claro que treinando no campo, treinando com uma equipe é totalmente diferente. Mas os meus testes, meus níveis de força estão altos, estão bens. O que eu preciso é ritmo. Mas estou pronto para ajudar se o professor precisar para sábado. Ramon, tudo bem? Certo. Vou falar com você de novo aqui no Vasco. Queria também te fazer 2 colocações. A primeira, você falou agora, seu nome está ali, né, numa das conquistas importantes da história do clube. O que você pretende
conquistar agora? O que se almeja de projeção no Vasco? E como é que foi a reação, não sei, pessoalmente ou em rede social também, depois do primeiro vídeo da sua apresentação, que você falou agora, né, que você já tinha dito, com a torcida do Vasco, né? Você falou agora também em paciência. Você espera que o torcedor vai ter? É natural que alguns tenham um pouco de mágoa? Ou o pessoal já te incentivou quando você chegou aqui? É normal. Acho que dentro de campo, eu poderia também não ter falado, não ter errado, mas e dentro de campo, se eu não rendesse, iriam me cobrar igual. A resposta tem que estar dada dentro do campo. Venho para o Vasco, como eu falei, como respondia a Márcia, mais maduro e entendendo mais algumas questões que, às vezes, por ser jovem, não entendia dentro do campo. E questão de rede social é uma coisa que, bom, eu sou na rede social, eu estou no meu celular, eu posso escrever o que eu quiser. Eu não estou vendo a pessoa não está me vendo, eu posso escrever o que eu quiser. Às vezes, até sem pensar, escreve também. E eu entendo alguns comentários, é entendível, entende? Não me deixam triste, é uma coisa que é normal no Brasil. O brasileiro, acho que, se ele não reclamar de nada, acho que tem alguma coisa de errado. O brasileiro é assim. Nós somos assim. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. A minha resposta vai ser dentro de campo. Eu tenho certeza que a relação vai ficar ainda melhor do que era antes. Espero, como eu falei, estamos em sexto, né? Temos tudo para brigar. Temos um grupo para fazer um excelente campeonato. Temos peças para continuar em sexto e subir ainda mais a tabela. Eu acho que a gente tem que ir passo a passo, jogo a jogo, e dentro da nossa realidade, quando chegar ao fim do campeonato, poder dizer, bom, chegamos até aqui está bom, a gente, Libertadores, que eu acho que é o passo mais próximo agora é buscar Libertadores. Pergunta para o Bruno. Primeiro, queria saber, Bruno, você vinha treinando, né, aqui no Vasco antes dessa apresentação, já está regularizado também. Fisicamente, se você está pronto para estrear, de repente, no sábado, e mais do que isso, talvez no lugar de um dos principais jogadores do time hoje, que é o Douglas, que está fora por suspensão. Tecnicamente, também, você está pronto para substituir ele à altura? Primeiramente, boa noite. É um prazer estar falando com todos aqui. Eu posso falar para você, como o Euriquim estava falando aqui, que essas questões foi quase 6 meses, se não me engano. E desses 6 meses, a minha resposta sempre foi o Vasco. Sempre foi o Vasco. Quem me acompanha na rede social sabe o carinho que eu tenho por esse time, que é um gigante, que todo mundo sabe. E posso falar para você também que eu estou preparado, estou bem fisicamente. Claro que tem algumas coisas que pode se acertar, mas o jogo é sábado e o professor Milton vem conversando bastante comigo. E se ele optar por mim, eu vou estar bem, vou estar preparado. Sabemos também que tem outros jogadores que podem fazer a função, que são jogadores de muita qualidade também, como o próprio Andrei, Bruno Galo, a Evander. Então, como eu acabei de falar, se ele optar por mim, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Agora, esses 6 meses todo, agora é colocar em prática dentro de campo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Se você falasse como foi ficar 5 meses nessas indas e vindas, vai, não vai, vou jogar, não vou, treinei aqui, tive que voltar. Você também ficou um tempo sem treinar, né? Como foi esse período para você administrar essa tua vontade? Como foi a conversa também com o pessoal lá do esporte, no Kaala também? O Eurico falou que você bateu muito o pé para ficar aqui. Você fala um pouco como foi lidar com isso? Para mim foi muito difícil, né? Porque quando eu saí em janeiro do esporte, já estava praticamente certo que eu ia chegar, ia ser apresentado, ia jogar e tal. E, infelizmente, aconteceu essas coisas burocráticas, que são coisas do futebol. Claro que foi um pouco mais além do que esperado. Mas posso falar para você que, como eu acabei de falar, a minha vontade sempre foi de ficar no Vasco. Essas coisas burocráticas eu deixei com o presidente do Vasco, deixei com meus empresários, porque eu sabia que, de um jeito ou do outro, eu tinha que ficar no Vasco. Se fosse para mim voltar para o esporte, porque foi um clube que, mesmo que eu fiquei parado, foi um clube que eu aprendi bastante. Dou graças a Deus depois de ter passado por lá. Mas agora tudo mudou,
tudo certo, graças a Deus. E agora, responder à altura possível dentro de campo. Pergunta para o Bruno e para o Ramon. Vocês têm a chance de estrear, né, logo num clássico, dentro do São Januário, que deve estar lotado mais uma vez. Qual a expectativa para esse jogo e ser uma estreia contra o maior rival? A expectativa é a melhor possível. Sempre gostei desses jogos. No meu clube, de onde eu surgi, foi no Bahia, e sempre teve, por 2014, sempre teve jogos difíceis. E eu acho que é um clássico, ninguém quer ficar de fora. Eu vou doar o máximo essa semana, porque se o professor optar por mim, eu tenho que estar preparado. E para mim, jogar contra o Flamengo vai ser uma honra. Acho que um jogo melhor para eu estrear não há. É o jogo que eu quero, é o jogo que eu preciso, e vou fazer de tudo para estar lá dentro e estar à disposição do Milton. Bruno, bem-vindo ao Vasco da Gama, boa tarde. Obrigado. Queria que você nos contasse como é que você prefere atuar em campo, mais como primeiro volante, você é um jogador mais de marcação, tem também a capacidade de saída de bola, você já teve essa conversa com o Milton também? Então, eu quando surgi no Bahia, eu surgi como segundo volante. Mas quando eu fui para a Europa, quando eu fui para o esporte, que eu fui treinado pelo 10º treinador melhor do mundo, ele falou comigo, teve conversa comigo, e eu comecei a treinar de primeiro volante, porque eu tenho uma boa saída de bola, tenho um bom passe longo, só que da mesma forma que eu posso jogar de primeiro volante, eu posso jogar também de segundo volante, que eu gosto de chegar na área, gosto de fazer gol, eu tenho um bom remate pro gol. E é isso. Como eu falei, aonde que o professor optar por mim, eu tô aqui para somar. E se ele optar por mim como primeiro volante, eu vou estar preparado para jogar. Bruno, boa noite. Nos últimos 15 dias, uma postagem sobre o Vasco, sobre qualquer assunto que não venha acompanhado de uma pergunta de muitos torcedores sobre o Bruno Paulista. Estreia quando? Está contratado? Não tá. Eu imagino que isso chegue a você nas suas redes sociais, né? Então, como é que é chegar num clube de massa, que não sei se é uma novidade para você, mas um clube desse porte, com muitos títulos, só olhar as paredes, ídolos e tudo mais, estrear logo num clássico, um jogo à parte, com essa expectativa? Como eu falei, estar no Vasco, estar num clube como esse, na minha opinião, é um dos melhores clubes do Brasil. Claro que tem seus altos e baixos, mas qual é o time que não tem? E eu até brincava com a minha esposa que a expectativa nesse jogo vai estar toda sobre mim. E eu via alguns comentários, falava, né, esse cara deve ser o Iniesta, deve ser alguma coisa assim, porque essa novela toda. Só que, claro, são torcedores apaixonados. E é como eu falei, estrear pelo Vasco é uma dos meus principais objetivos. Estou muito feliz pela essa oportunidade. Depois dessa novela toda, tá tudo certo, tudo regularizado. E, como eu falei também, eu vou procurar treinar, vou doar ao máximo. Se o professor optar por mim, para mim estar preparado. Porque tem muitos jogadores também no elenco que são jogadores de muita qualidade e o professor acho que vai ter uma pequena dor de cabeça. Boa tarde, Ramon. A torcida muito se pergunta qual Ramon veio para o Vasco, já que você teve uma boa passagem aqui. É um Ramon que já tem 6 anos desde a última passagem. O que você pode falar? O que o Ramon evoluiu? O que o Ramon tem para mostrar? Taticamente, como eu falei, tecnicamente também, fisicamente estou no meu auge. As pessoas pensam que 29 anos para 30 já está decaindo. Muito pelo contrário. Eu treino muito, eu treino há 2 anos, 2 vezes por dia sempre. Então eu estou no meu auge físico. Claro que o ritmo dentro do campo eu só vou conseguir treinando e jogando. Como eu falei, estava de férias há um mês, né? E não é a mesma coisa você treinar só com o personal. Volta o Ramon mais maduro, mais tranquilo, mais calmo. Aquelas loucuras de tirar uma bola e bater no peito, assim, essa fase já passou também. Mais tranquilo, cara. Mais tranquilo. Dentro de campo, na vida, em casa. Um cara diferente. E as pessoas vão perceber e vão ver isso em mim dentro de campo. E aí, Bruno? Ramon? Tudo bem? Bem-vindos.
Bruno, você foi o negócio que o Bahia fez mais alto, a negociação mais cara que o Bahia fez na história, em valores em reais. O Vasco é um gigante, naturalmente, mas você foi para uma porta da Europa para clubes ainda maiores, que é o Sporting em Portugal. Por que você acha que essa sequência tua na Europa não deu certo? Então, tudo nessa negociação aconteceu muito rápido. Eu estava na seleção sub-23 disputando o Pan-Americano. Aí quando eu cheguei, se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Eu cheguei, fiz só regenerativo, aí sábado eu fui treinar e do nada o presidente desceu, mandou subir para a sala dele e tal, que tinha proposta do esporte e tal. E tipo, numa segunda-feira eu já estava em Portugal. Então acho que isso mexeu um pouco com o meu psicológico. Claro que fiquei muito feliz, porque o Sport é um gigante de Portugal, um dos melhores times de Portugal. E eu não vou falar azar, porque azar é uma palavra muito forte. Eu não tive sorte. Na Europa, eu cheguei muito cedo, cheguei com 18, 19 anos, e a minha musculatura não está preparada ainda pelo como que é a forma de cobrança, a forma de treinamento lá. E eu pude estrear, estreiei fazendo gol já, tudo, comecei a jogar. Infelizmente, na sexta rodada, eu tive uma lesão séria na coxa. Isso me deixou bastante tempo parado, voltava a treinar, depois sentia de novo e fiquei quase um ano nessa. Como eu falei, acho que eu saí muito cedo. Quando eu estava no auge do Bahia, aconteceu isso e foi muito rápido para mim. Eu fiquei meio desnorteado, sem saber o que fazia, porque eu chego numa sexta, sábado do treino no Bahia e por segunda-feira eu já estou em Portugal. Então, para mim foi uma mudança muito rápida, mudança de clima também. Lá não é a mesma coisa que no Brasil. Mas é isso, agora tudo isso que passou, bola para frente. Agora eu tô no clube gigante, que é o Vasco. Pretendo melhorar cada vez mais. E quero jogar, só isso. Ramon, você falou sobre mudança taticamente, tecnicamente, está se sentindo melhor. O Vasco joga, por exemplo, com o Iago Pikachu, né, no meio, e o Gilberto. Você também daria, por exemplo, taticamente, dando uma opção para o Milton Mendes, você também atuou no meio-campo, você sabe atuar naquela posição, por exemplo, do Nenê, que está agora caindo para o lado esquerdo, mais ofensivo. Queria que você falasse também se você conseguiu, atuou em outras posições também na Europa. No Besiktas foram 2 anos e meio, e no meu último ano eu atuei muito como extremo, como ponta, né? Muito como ponta. Mas durante, eu não entrava a partida, eu estava ganhando e precisava de se defender, me colocavam mais na frente, botava um zagueiro na minha posição para sair no contra-ataque, enfim, para se defender melhor. E já no Antalyaspor, essa temporada, se eu não me engano, eu joguei 22 ou 23 jogos, e eu comecei jogando 16, 17 como extremo, como ponta. Então, é uma posição que eu já até conversei com o Milton, que eu posso ajudar. Claro, ele me falou assim, Ramon, eu te contratei como lateral. É a minha posição, é a posição que eu quero e gosto de jogar, mas abre um leque, eu podendo jogar como ponta, podendo ajudar a equipe e atuar até às vezes, Bruno, desculpa, mas como segundo volante eu também estou ali. Tive algumas atuações também, mas não muitos minutos como segundo volante, mais extremo, mais pela beirada do campo, para essa facilidade de voltar que eu tenho. Eu sei que você falou sobre isso em relação a jogar de primeiro volante, segundo volante, mas aí para você, o que seria melhor então ali? O que você acha mais fácil ser como titular no Vasco? Disputar com o Jean ou com o Douglas? Né? Visando o Campeonato Brasileiro, o Jean é o líder de desarmes da equipe e, por sua vez, o Douglas é o xodó, né? O grande ídolo da torcida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Para onde dá para jogar? Ou quem sabe jogar os três juntos? Que você falasse um pouco sobre isso. O Douglas e o Jean são jogadores que, na minha opinião, todos os clubes do Brasil
eles jogam. São jogadores fundamentais no time, vão fazer falta. Mas é como eu falei, eu gosto de atuar mesmo com o primeiro volante, que eu tenho uma boa saída de bola. E eu chego um pouco facilidade também ali na entrada da área, porque eu tenho um arremate muito forte de longa distância. E vou disputar, eu não acho assim, uma palavra correta. Eu acho que isso é mais importante para o Vasco, que é uma dor de cabeça a mais para o treinador. E eu tenho certeza que por quem o Milton Mendes optar, vai estar na altura para atuar o melhor possível. Beleza? Então, de mim, não. Algumas perguntas para o Guinho? Deixa eles irem sem pergunta para Sucesso. Boa sorte. Obrigado. Liberar eles.